Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fabiano Siqueira, estamos aqui iniciando mais um Pauta Podcast. Hoje com o nosso convidado, Gerson Fraga. Mas antes de mais nada, quero agradecer aqui os estúdios da Frizone, tá bem? Então, a Frizone, especialista em edição de vídeos, criação de websites e marketing digital. Contato, depois a edição coloca para nós aqui. Muito obrigado. Então, Gerson, vamos lá. Muito obrigado, né, pela presença. Quero abrir aqui para te apresentar. Agradeço bastante o convite, estou bem feliz de estar aqui, de estar compartilhando, aí, batendo esse papo. E eu sou Gerson Fraga, sou jogador de futebol, agora tem um nome que a gente costuma dizer atleta profissional de futebol, né? Que jogador já está coisa do passado, a gente não pode mais citar isso, o profissionalismo está nos engolindo, assim, digamos assim, está mudando bastante a nossa classe. Então, eu estou acho que já faz uns 15 anos ou mais já, né, que eu estou nessa lida. Comecei com 8 anos e depois vim crescendo gradativamente. Passei por todo esse processo de formação. Tive o privilégio de fazer tudo isso no Grêmio e depois desbravei aí vários horizontes, mas é basicamente isso. Que legal, que legal. Gerson, deixa eu até para a gente conhecer um pouquinho mais aí, a turma aí que está conosco, né? Conta aí um pouquinho aí, tu é casado, tem filhos, como é que é? Eu sou casado, né, já fazem 7 anos, eu não posso errar esse dado. Pô, não erra, cara, vai tomar bronca depois. Se bem que ainda vão editar, hein? Se tu errar, a gente edita, tu joga de novo aí. 7 anos casado, é isso? 7 anos casados, a gente tem 2 filhas, a Manuela e a Isabela, uma tem 5 anos, a outra tem 1 aninho, 2 bênçãos também, mas eu tenho que estar me controlando, né, porque senão elas não deixam eu dormir. E uma das principais coisas para o meu desempenho e performance é o sono, a qualidade do sono e tudo. Então a gente tem que estar lidando aí. A minha esposa, graças a Deus, nesse ponto me ajuda bastante. E a gente vai administrando. Mas criança, cara, é uma correria, né? Eu tenho uns 3 turnos de trabalho. Quando eu estou treinando e depois chego em casa e as crianças. Sim. Sei bem como é que é. Por isso que eu te perguntei como é que é essa questão aí da vida profissional, né? E de atleta, né? Conciliar com a vida profissional, né? Então, a tua esposa também é do ramo aí de esporte, aí como é que é? A minha esposa, ela é digital influencer, né? E ela trabalha basicamente compartilhando a nossa rotina, compartilhando a vida dela. A minha esposa, ela é uma maquiadora de mão cheia, né, eu gosto de dizer, muito talentosa. E então ela está sempre compartilhando dicas de maquiagem, ela compartilha dicas de maternidade, né? Então, por ela trabalhar com isso, eu preciso dar um suporte também para ela, de ajudar ela com a gravar, tirar foto dela, né? E gerar conteúdo. Então para eu encontrar um equilíbrio, né? Eu tenho que ser, de certa forma, uma disciplina e também a compreensão dela, porque em alguns momentos eu preciso dormir, em alguns momentos eu preciso sair a treinar, eu tenho que fazer às vezes exercícios extras, né, que eu estou habituado a fazer, e ela tem que às vezes segurar a barra, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, da parte de lazer, né, que a gente gostaria de estar indo toda hora no parque, ou estar saindo a caminhar, poder comer alguma coisa fora. Então a gente tem uma série de privações, mas que faz parte da vida de atleta. Claro, tem o bônus, né? Tem o bônus e tem o ônus, né? Então, isso em qualquer carreira, né? Mais ainda nessa carreira aí, né? Corrida de vocês, né, Gerson? Então, assim, como é que foi assim, o início, né? Tu sempre quis ser jogador de futebol? Como é que esse sonho é o sonho da gurizada, né? Até que estão nos assistindo aí, né? Quer saber como é que é? Tu pensou desde pequenininho, falava, eu quero jogar bola, ou sei lá, teus pais incentivaram? Como é que foi isso aí? Tu sabe que eu não tenho uma memória muito, muito boa, mas a maioria das minhas memórias que eu tenho de infância é eu jogando futebol. Sim. Eu procurando, chutando bolinha de gude, bolinha de gude não, né? Bolita. Chutando bolita, chutando garrafa pet, chutando meia, cinamomo, tudo que caía assim e dava pra chutar, eu tava chutando. Então eu não posso dizer que eu tinha um sonho assim de ser jogador de futebol desde muito novo, mas eu sempre queria estar jogando futebol.
E uma coisa que me marcou foi que, quando eu era novo, assim, eu perguntei pro meu pai, tá, vai, pra eu jogar, pra vocês me inscreverem lá, o que que eu preciso? Meu pai falou, tu precisa tirar uma nota boa na escola e mais alguma coisa. Daí eu comecei a estudar, e isso foi um estímulo pra mim de ter me desenvolvido, assim, educacionalmente, sabe? E intelectualmente. E assim como eu fui cumprindo os requisitos que eles tinham me pedido, eles, graças à minha avó, que me inscreveu, minha avó era jogadora de basquete do Grêmio. Que legal. E ela tinha uma colega dela que trabalhava nas escolinhas do Grêmio. Então ela que me levou, eu lembro da gente pegando o ônibus, indo até o Olímpico, fazendo a inscrição lá, e desde então eu fui crescendo gradativamente. Comecei na área recreativa, né, que a gente chama de escolinhas, e depois eu fui o que a gente chama de seleção, mas é no Grêmio. E que é a área competitiva. Quando abriu a primeira turma da minha idade, eu já fui ingressado, e assim eu vim subindo todas as categorias dessa primeira parte, que é até 13 ou 14 anos, que treina ali na frente do Barra Shopping, ali no Cristal, e depois disso a gente começa a treinar lá em Eldorado. Então eu passei por todo esse processo aí no Grêmio, e tudo foi o pontapé inicial da minha família. Então a família teve né, participação, né? Total. E a avó, né, também, né? Total. A avó muito, né? Ela brinca, né? A gente brincava, minha avó já não tá mais aqui entre nós, mas a primeira botina foi ela que me deu. Que legal. Eu lembro da chuteira que ela me deu, uma chuteira prata, assim, com um calcanhar rosa. Parecia um plástico. A chuteira era dura, mas... Eu tive uma dessa aí também, me ajudou muito, fui muito feliz ali com aquele foi o pontapé inicial. Então, eu sempre afirmo isso quando eu estou nesses bate-papos esportivos e tal, em questão de carreira. O suporte familiar que eu tive fez toda a diferença no meu caso, e eu não consigo ver um presente assim, que fosse assim, se não tivesse sido através do auxílio da minha família. Perfeito. Não, e esse link aí que a tua família fez, enfim, com o estudo, né? Tu vai fazer, né? Tu tem aqui o teu plano A, né? Futebol, enfim, mas tu tem tem que estudar, tem que seguir estudando. Isso é legal, né? Que a gente vê aí. Eu, né, particularmente, eu nunca tive assim essa questão de expectativa de ser um jogador, né? Então, né, eu quero ser um jogador, mas eu tinha amigos, né, que tinham esses sonhos. Eu quero ser jogador de futebol e vou só jogar futebol. Não vou nem estudar, porque como eu vou ser jogador de futebol, vou ganhar bem, que é o sonho, né, de muitos, né, garotos aí, e principalmente na periferia, né, vamos dizer assim. Né? Então, eu não preciso estudar, porque o que acontece? Eu tenho aí o exemplo do jogador de futebol, do grande atleta, né? E aí tinha lá o Ronaldinho, enfim, os caras ganhavam milhões, então eu vou ganhar milhões e não preciso estudar, né? E a realidade não é essa aí, né? Hoje a gente tem aí, se abrir, né, o pessoal pode dar um Google ali e for estudar, né, o tema, a grande maioria dos atletas, que são milhares no país, né, atletas e profissionais até, do futebol, ganham pouco, né, ganham mal, muito mal, um salário mínimo, 2, né, enfim, e vivem, né, trabalhando em outra área e jogam futebol tentando, né, ascender na carreira. Então, só que a grande mídia, né, passa aí uma imagem diferente, que, tu joga futebol, tu vai ser milionário, né? Infelizmente não é assim, né? Então, eu tenho aqui, a produção me passou, né, que tu iniciou no Grêmio, né, jogou no Grêmio, enfim, eu queria que contasse aí para nós, né? Depois jogou no exterior também, né, uma carreira aí muito importante, e que no exterior teve uma oportunidade que no Brasil não teve. Né? Então tem muito isso também, né? Aqui no Brasil a gente vê que tem ali uma supervalorização, né, vamos dizer assim, da Série A, que é aquela meia dúzia de top de linha, e depois ali tem vamos dizer assim, um penhasco, né, para as outras categorias lá, né? Então tu bota A e B, né? Até a gente estava brincando aqui, né, que tem a Série A que paga muito bem, a Série B que paga e não paga, né, e deixa o pessoal no vácuo. E aí tu tem Série C, D, enfim, que não tem nada. O cara depende lá quase que exclusivamente dele para jogar futebol, né? Quando a gente é novo, assim, né, essa realidade, no caso, a gente acha que não tem nem a capacidade de assimilar, assim, de que o funil é tão estreito, a ponta do funil,
Mas se todo mundo soubesse o quão difícil é para tu te profissionalizar, né? Só de ser um jogador profissional, o quão difícil é, com certeza eu acho que estimularia muito mais a educação das crianças, assim, dos jovens, né? Quem tem filho ou que a pessoa às vezes está investindo para o filho poder ter uma possibilidade de jogar futebol. Porque eu facilmente, assim, se eu fosse fazer uma conta, eu acho que eu joguei com pessoas no meu lado, na base, com 600, 700 guris, desde que eu comecei novo até. Sim. Então, tu imagina, é muita gente comigo, e eu sou um, né? Claro. Imagina todos os outros clubes, todas as outras idades, um ano mais velho e um ano mais novo, já são outros 600, outros 700. Então, é muita gente que não consegue chegar até a possibilidade, porque não é tão... Não é uma questão também só de talento, eu acredito em outras influências ali, que o momento, a questão do perfil da pessoa também, a questão até do clube onde a pessoa está, eu acho que tudo isso faz diferença. Então é uma coisa muito difícil de se profissionalizar. Sim. Ô, Gerson, e tu, na tua área aí, que tu é profissional da área, enfim, né? A gente escuta muito aí que tem essa questão também de alguém que te leve, né? Tu tem que ter o cara, o QI, né? A gente chama, e também ali né? O cara que te bote dentro do clube, o cara que te leve, que feche contrato, enfim. Tem muito isso aí, porque às vezes assim, o que eu vejo pelo menos, né? Que tu tem, nós temos ali um jogador muito bom, né? Que fica no banco, ou que nem é escalado, né? E às vezes um cara lá médio, né? Que tá sempre, né? Jogando. Tem isso, então, né? Também, né? Essa questão do QI, né? Se for pensar, é praticamente em todas as áreas do mundo isso acontece, de alguém confia em alguém, então se vier via aquela pessoa, tem uma certa facilidade, Sim. né? O que me alegra no futebol é que a pessoa uma hora tem que jogar, né? Claro. Então tu não consegue esconder muito tempo essas coisas assim, porque o jogo te obriga, tem torcida, tu tem pressão, tu tem que mostrar resultado. Então até certo ponto o pessoal consegue de repente deixar coisas influenciarem que não fosse somente a performance do atleta. Mas eu realmente, tem pessoas, como em todo mundo, eu acredito, né, que hajam pessoas que tenham intenções duvidosas, assim, então acabam prejudicando muita gente de qualidade, pessoas que têm total capacidade. Se tu for analisar, eu acho que não só eu, como todo mundo que joga futebol, todo mundo conhece alguém que ia dizer assim, essa pessoa podia ser profissional. E realmente Sim. essa pessoa, se ela tivesse o estímulo e o preparo quando foi mais novo e tivesse a oportunidade, futebol em si nós temos de sobra no nosso país, eu acredito. Mas a gestão assim das pessoas, do tempo, de quem vai, quem não vai, é onde a gente deixa de ter muitos talentos, assim, a gente desperdiça muitos talentos. Sim. Hoje, assim, e conta um pouco para nós aí, como é que foi essa experiência? Bom, no Grêmio ali, categoria de base, né? Te tornou um profissional, enfim. E essa oportunidade que veio mais no exterior do que aqui, né? Foi... Eu fui profissionalizado ali em 2013, no ano que o Luxemburgo foi técnico, e aconteceu algo que eu nunca divulguei assim abertamente, principalmente por respeito, né? Mas eu vinha numa sequência, tinha jogado algumas partidas ali no Gauchão, e passado tanto tempo eu fui simplesmente assim afastado sem nenhuma justificativa. Eu tinha recebido essa informação do seu Verardi, que eu treinaria em separado, e por respeito a todo que eu tinha o seu Verardi, eu não tive qualquer reação, acatei e cumpri como um profissional faz dentro de uma empresa, né? Eu me arrependo um pouco, assim, sabe, de ter sido, de certa forma, tão respeitoso, mas hoje eu entendo de uma forma talvez um pouco passiva. Eu deveria ter enfrentado isso e questionado o porquê de estar acontecendo comigo. Se eu era um jogador que vinha
de todas as seleções. Onde eu passava eu era capitão, onde eu passava eu era campeão. Jogou na seleção também, né? Eu joguei na seleção de base, na Sim. 15 e na 17. E eu tive uma lesão no ombro, acabei não sendo... Acho que eu fui convocado uma convocação da Sub-20, de preparação para Sul-Americano ou Mundial, e eu não, depois que eu machuquei o ombro, acabei não tendo mais oportunidade. Quem entrou foi muito bem mesmo, não tem nem o que questionar. E da seleção a dificuldade é essa, né? Se tu sai um pouquinho, cara, vem outro cara, se o cara vai bem, tu perde teu espaço. Sim, e o porque, cara porque é o topo, né? Eu digo bom. assim, a seleção é o que todo o garoto, né, e todo profissional busca, né? Porque tu entra ali, tu tem aí um país, né, como o Brasil, com dimensões, né, e a população aí enorme, então tu tem milhares, e não são milhares mesmo de jovens que querem chegar ao topo. Né? Então o funil ali aperta mesmo, né? Tu sabe uma das coisas mais engraçadas assim de jogador alto nível, que eu acho que de certa forma, não vou dizer a grande mídia, mas a grande parte das pessoas elas não percebe isso, porque é um pouco sutil, sabe? Os jogadores, quando eles estão no nível alto, eles não são tão diferentes de um jogador vamos dizer, um jogador da Série A, que é o nosso top do Brasil. Eles não são tão diferentes tecnicamente, se tu botar eles lado a lado na mesma condição, com os jogadores da Série B, talvez até da Série C, e de repente até alguns jogadores da Série D. Mas aonde faz a total diferença é na tomada de decisão daquele jogador. Tecnicamente, eles conseguem botar de repente a bola no mesmo lugar. Mas aquele da Série A, quando ele tá com muita pressão, quando o time tá perdendo, quando tá dando tudo errado, ele bota a bola no mesmo lugar. Sim. O cara, às vezes, que tá numa divisão, ele não tem esse mesmo preparo. Sim. Ele não consegue, às vezes, ter o mesmo tipo de raciocínio. É a sequência, Então, né? eu sempre faço essa... Não é uma comparação, mas quando eu tava jogando na seleção, que eu tava jogando com colegas como Coutinho, Neymar, Wellington Ney, Wellington Silva, Casemiro, Lucas Moura... o Dodô, que está no Atlético Mineiro, foi meu colega também, o próprio Alisson. São jogadores que tu tá jogando com os caras e os caras eles estão pensando na mesma frequência que tu. Então, quando tu vai dar a bola, aquele cara ele domina, ele tá no lugar que ele tinha que estar, ele domina do jeito certo, ele te devolve do jeito certo. Então, o jogo fica muito mais fluido, é muito mais fácil tu jogar. Sim. Uma bola que é mais difícil, tem bolas que só entram numa certa pressão. Que se tu dá para um cara, ele às vezes não tá perfilado com o corpo adequado para dominar aquela bola, contra-ataque, então tu não pode dar aquelas bolas, mas o cara, quando ele é alto nível, tu dá aquela bola, ele não só domina, como ele gira e ele progride. Então o jogo em si, tu melhora quando tu tá jogando com um jogador bom. Sim. Então, mas a diferença técnica mesmo, se tu pegar esse cara e largar ele a treinar no meio dos feras, o nível desse jogador vai subir também, porque ele vai acabar pegando um pouco desse raciocínio e esse treino, ele vai bater cabeça, mas ele vai subir também de nível. Sim, sim. É muito parecido com uma questão profissional do especialista. O cara é bom, o outro também é bom, mas bom, esse aqui é o especialista. O que é o especialista? É o cara que dificilmente erra, né? É o cara que vai jogar 10 e 9, ele vai caçapar. Quando cair o pepino no colo dele, ele vai resolver. E vai aguentar a pressão, e vai... É isso mesmo, eu tenho essa visão também, apesar de não ser do setor, né, futebol, claro. Enfim, eu tenho essa visão aí. Mas hoje, Gerson, tu jogou com o Neymar então, cara? Eu tive esse privilégio, cara. E ele era bem franzino naquele nosso tempo de base, ele acho que depois do... Deu uma caneta nele, não? Não. Talvez alguma chegada. Deu uma chegadinha nele, mais forte. Ele tava caindo naquela época, ele caía muito, né? Caiu. Não caiu? Não, ele... Chegou. Acho que eu até não vou lembrar se ele caiu ou não, mas provavelmente ele era bem mais franzino do que ele é hoje. Já era de cair. Mas tecnicamente é um fenômeno, né? Sim, o cara é diferente, né? Coutinho é um fenômeno. O Wellington Ney joga demais. Os caras jogam muita bola. É diferente mesmo. Sim. Tu pegar esses caras e tá jogando com eles, o próprio Casemiro. Sim. É que o jeito que eles se movimentam, tudo, o pensar deles é diferente, entendeu? Isso Sim. É sensacional quando tu tá do lado e tu tá vendo que o jogo tá fluindo, que tu tá pensando e o cara tá se movimentando. É uma fração de segundo que às vezes tu tira um cara, entendeu? Claro. Que sai o gol, que sai... É muito rápido tudo acontece. Então, essa velocidade de raciocínio e de recurso, né, faz esses caras se sobressaírem, tanto que estão jogando as principais ligas, né, do mundo.
E eu fico muito feliz que nada impossibilitou eles ou travou eles de progredir. Sim. Quando foi a hora de ir embora, os clubes liberaram, deixaram ir, entendeu? Claro. Então isso é uma coisa que eu fico muito feliz por eles. Sim. E quando eu estava para sair, eu tive uma possibilidade de ir para um time da 2ª divisão da França, ser emprestado do Grêmio com opção de compra, e o Grêmio não me liberou. Então eu tive esse empecilho. Sim. E algumas outras propostas que eu tive de sair, eu não fui liberado. Então, diferente do que aconteceu comigo, os meus colegas a maioria foi liberado, foi vendido, fizeram negócio e deixaram o pessoal se progredir. Claro. E eu não fui nem liberado e nem aproveitado. Então, eu tive que correr atrás depois, né? Tanto que isso foi um momento que eu acabei eu fui emprestado para o Uruguai, eu morei em Punta del Este, joguei o Campeonato Uruguai, que é um campeonato muito legal de jogar. O pessoal disputa os jogos são bons de jogar mesmo. Tecnicamente não é um jogo tão jogado, Sim. mas é um jogo que é corrida, eles têm jogadores bons. E depois disso eu voltei e eu comecei a jogar pelo Red Bull. Acho que eu joguei um Paulistão e uma Série D pelo Red Bull, Série A2, joguei uma Série A2 pelo Red Bull. Então quando eu retornei, que eu joguei isso antes, porque depois disso eu fui para a Índia, mas nesse processo que eu fui emprestado para o Uruguai, eu fiquei um pouco, não vou dizer descrente, mas eu me frustrei muito com o futebol, tudo, com as coisas como aconteceram, e isso me fez começar a ver as coisas de outra maneira. Eu era muito passional, entre outras coisas, e eu acabei me tornando uma coisa um pouco mais lógica, assim, de pensar, não, peraí, eu tenho que ir para o lugar onde eu vou jogar, onde eu vou poder dar uma condição melhor para minha família, eu não posso só pensar, eu quero jogar no clube X e no clube Y, porque isso não vai me levar a nada, entendeu? Sim, colocou a razão mais ali, a questão profissional, o futuro, enfim, porque tu, né? Fazer uma gestão de carreira e dos meus objetivos um pouco melhor. Antes eu era muito mais passional, pensava assim, eu tô aqui, eu gosto aqui, eu tô em casa e eu vou pra cima, claro. E azar. Até porque, né, Jarcinho, a vida, né, profissional do atleta de futebol, ela tem um teto aí, né, jovem, vamos dizer assim, né, tem que parar muito jovem, né? É muito complicado isso. Então tu não pode perder o time ali, né? Planejamento se deixa que depois eu vejo isso. Não, um jogador hoje de alto nível aí, mais de 30 anos, o pessoal já diz que é velho, né? Se tu for, tu imagina assim, né, tu tá com 25 anos, né, eu tenho hoje 29, mas eu vou fazer um parâmetro com 25 e aumenta um pouco. Tu chegar com 25 anos, que acho que o normal, a pessoa está quase saindo da faculdade, talvez, aí se encontrando nos seus empregos, né? 25 anos, se tu for analisar bem, a pessoa vai dizer, tu tem 10 anos para resolver a tua vida. Imagina. Tu tem que fazer a tua vida, porque senão tu ou vai ter que trabalhar com alguma coisa que tu não é apto, Sim. Porque quando tu tá jogando é difícil tu conciliar com algum estudo, com alguma experiência profissional que não seja no futebol. O futebol não te permite isso. Então, tu tem essa pressão que tu tem que fazer a tua vida nesse período. Ou senão tu vai acabar a tua carreira e tu vai ter que começar uma nova vida. Talvez o que as pessoas fizeram com 18 anos ali, que começaram, muda uma faculdade, faz uma coisa, faz um curso, começa um trabalho, vai para outro, com 35 anos a pessoa já está mais ou menos direcionada, né, para alguma carreira ou para algum segmento. E tem uma longevidade talvez de 25, 30 anos a mais ainda, pode ir trabalhando tranquilamente, né? E os jogadores de futebol não, com 35 anos acabou. A não ser as raras exceções, né? O Zé Roberto, o Tardelli agora no Atlético Mineiro, acho que o Hulk, não sei, tem alguns jogadores só que conseguem quebrar essa barreira e ir um pouco mais. Sim. Mas jogando com estrutura boa, campo de treino bom, suplementação, acompanhamento nutricional, tudo isso te possibilita ter uma longevidade jogar um pouquinho mais, né? No futebol feminino, né, hoje, o pessoal, as gurias ali vão um pouquinho mais também, né? Mas também acredito que com o tempo isso vai baixando, né? Acho que a Formiga está com 40 e alguma coisa, né? 42. Isso é um dado até que eu nunca tinha parado para no feminino, mas o que eu vejo? Que, é claro, porque não tem tanta produção, né? Assim, né? De atletas, né? Então, com o tempo, né? Vai reduzindo também essa idade aí.
né, onde vem a cobrança, né, enfim, então acho que vai para esse caminho também, do masculino, né? Pode ser. Do masculino. Só que tu for analisar os jogadores no futebol brasileiro, né, que tem essa possibilidade de estar trabalhando com condições excelentes, são 20 clubes, 30 atletas, entendeu? É mais ou menos isso que trabalham com condições muito boas. Depois, quando tu vai para a Série B, a gente enfrenta, infelizmente, estruturas sei lá, estruturas, não é menores o termo, né? São estruturas menos encorpadas. Sim. E às vezes tu não recebe também. A questão do condicionamento. Uma questão muito comum, aquelas frases do Vampeta, né? Finge que te paga, finge que eu jogo, claro, né? Aquela coisa. Claro. Mas os caras têm que jogar, porque tem a pressão e os clubes às vezes não acabam... E a profissão do cara também, que ele escolheu e tá ali, né? Então, se tu... Bom, agora eu vou saindo disso. Eu tô ali, tenho 22, 23 anos, e aí, bom, o que eu faço, né? Se eu parar agora, eu sair do clube, bom, tu tem que tentar, né? Tem que seguir ali. Isso eu muito seguido eu vejo, né? E leio alguma coisa aí do jogador que não tá num clube tão grande e diz, olha, não preciso sair e trabalhar, né? Porque a maioria, fora os jogadores da Série A, da Série B também, até na própria Série C, tem jogadores que têm um salário relativamente alto para o padrão Brasil. Mas a grande maioria não está nesse nicho, entendeu? A gente tem 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B, e eu acho que são 20 clubes na Série C também. Para baixo disso, a gente tem muito jogador disputando os regionais, disputando a segunda divisão dos campeonatos regionais, disputando as copas regionais também, tem clubes que participam, tem jogadores que estão ainda uma linha abaixo, jogando um amador que é um semi-profissional em algumas regiões, e esses jogadores estão recebendo às vezes até, eu acho que por querer jogar futebol, recebe até menos do que um salário mínimo. Então tu imagina hoje com o preço que está todas as coisas aqui no nosso país, tu sobreviver recebendo menos que um salário mínimo e tendo que sustentar uma família, né? Às vezes. Hoje, Gerson, nessa linha aí, tu falando assim na questão, né, financeira, a questão do atleta, enfim, tu pode dizer hoje que tu consegue viver do futebol, consegue, né, administrar a tua vida, o futebol te proporcionou isso até agora ou não? Desde que eu me profissionalizei, até um pouquinho antes, eu sempre vivi só do que eu produzi, o que eu recebi do futebol. Eu nunca tive uma segunda ocupação ou coisa assim. E no meu planejamento, a minha ideia é conseguir fazer os investimentos adequados para que quando eu chegue com 35 anos, eu consiga ter um padrão de vida estável, né? Porque pode acontecer de eu... Quer te aposentar com 35, é isso? A minha ideia... Pô, jovem, cara. A minha ideia era isso, assim, de não ter mais pressão financeira, claro. De ter que me virar para... Que nem trabalhar de dia para comer à noite, matar um leão por dia. Eu queria chegar num patamar, eu quero chegar num patamar de eu fazer, né, uma distribuição que me permita, assim, chegar depois e viver tranquilo. E lógico, eu tenho outros objetivos pós-carreira, mas uma das minhas ideias é ter essa tranquilidade. Embora, independente do que eu vá fazer depois, eu consegui com 35 anos estar com... Às vezes é difícil a gente conseguir ter uma renda que só a partir dos juros ou do que ela te gere, tu consiga te manter o padrão de vida que, como eu tenho hoje. Talvez eu faça mais alguma coisa ou encontre uma outra profissão. Mas é legal, assim, até para os guris, né, para as gurias que estão aí, né, acompanhando aí nosso podcast aí, assistindo, esse feedback aí que sim, né, que tu conseguiu, né, te propôs a seguir uma carreira aí de atleta, enfim, e consegue, né, se manter e sustentar e ter um patrimônio e criar os filhos, enfim, com essa renda, né, então a gente fala assim, é difícil, né, mas dá para chegar, tem que assistir, enfim, então eu acho que isso vamos dizer assim, esse é um exemplo, né, que a gente passa aí. O que eu queria que falasse um pouquinho para nós dessa experiência fora do Brasil, né, dos países, né, que tu jogou ali, o que tu viu de diferença, né, além da estrutura, né, que a gente
imagina, né? Acho que na Europa, né? Jogou também. Eu sou um privilegiado, assim, no meio de conseguir me manter e de estar construindo alguma coisa através do futebol, que é a realidade de poucos, assim, né? Se a gente for analisar estatisticamente. Não só no Brasil, como no mundo todo, né? O futebol é muito complicado. E sobre as minhas experiências no exterior, eu gosto de jogar no exterior. Eu gosto do tratamento que eu recebo, assim, nos países onde eu tive. Eu joguei por 3 temporadas na Índia, joguei por uma temporada no Japão e joguei agora uma temporada na África. Joguei uma temporada no Uruguai também. E eu gosto do tratamento que eles me propiciam. Na Índia, por exemplo, a gente recebe em dólar, né, que é uma coisa que... Pô, isso é bom. É uma coisa muito boa. É. E os 3 anos que eu tive, eles me colocaram no hotel, a morar num hotel 5 estrelas. Eu tinha voos... Quanto tempo na Índia lá? Eu fiquei 3 temporadas, né? Sim. Só que na Índia a temporada é um pouco diferente. Que lá tem aquelas monções, tem uma época que chove, só chove, tem as inundações, tudo é uma confusão na Índia. Então esse tempo não tem futebol. Então a temporada na Índia aí tem regular, natação lá, né? Aí é outro esporte. Mas a temporada regular lá dá em torno de 8 a 9 meses. Tem uns 8 meses da Superliga e um mês é uma Copa, assim, que eles fazem ali, para juntar junto com outros clubes. Então eu joguei 3 temporadas mais ou menos nesse molde, hotel 5 estrelas, voos do Brasil para a Índia, eles proporcionaram. Chegava legal, tanto no hotel lá, não paga nada, né, de acordo com o acordo que eu tinha feito com eles. Então eu praticamente, o tempo que eu tava lá, eu só acumulava. Claro. Eu só gastava se eu quisesse sair do hotel, ir para algum lugar, fazer alguma coisa. Quanto tempo lá? 3 temporadas, então? 3 temporadas, isso, joguei por 3 anos lá. No Japão também foi uma experiência muito legal. Lá a gente recebe na moeda local em ien, mas é vinculado a um valor em dólar, entendeu? Uhum. Eles pegam um valor em dólar, fazem o cálculo de uma... Como é que fala? Não é a cotação, o valor da moeda. Como é que é o nome do valor da moeda aí? Conversão. Não é a conversão, tem aquele... Mas enfim, eles convertem o valor da moeda no dia ou um valor que vocês definem para aquele câmbio. Entendi. E país super seguro, as pessoas lá muito educadas, país todo limpo, todo organizado, tu vive muito bem lá, é só seguir as regras. Claro. Se tu andar tranquilo, tu não te estressa com nada, eles cumprem, tu recebe lá, eles sempre te pagam um dia, o que eles falam acontece, exatamente. Sim. Quando eu fui pro Japão, por exemplo, eu cheguei lá e eu fiquei um pouco ansioso, assim, porque eu não tinha como me locomover, né? Mas no meu contrato tinha um carro. Aí eu chamei o tradutor e falei pra ele, cara, cadê meu carro, né? Ele falou, o carro é esse aqui que eu tô dirigindo, que tu tá aqui. Sim. O clube disse, a hora que tu tirar a carteira de motorista aqui japonesa, tu vai passar a dirigir esse carro e eu vou dirigir o meu. Uhum. Então o tradutor me pegava, me levava pro treino, às vezes me levava em algum lugar ali, eu morava numa região que eu podia fazer tudo a pé. Claro. Então era bem tranquilo. Uma estrutura muito boa. A estrutura do clube que eu tava melhorou muito. A gente tinha, por exemplo, como é um clube, digamos assim, a gente treinava em partes acho que era do governo, a gente treinava em uns 3 lugares. Tinha um lugar que era razoável, um lugar era muito bom, parece um campo de Copa do Mundo, e o outro lugar era mais ou menos. Uhum. Então, e como é que é no Japão, lá, por exemplo, tem as categorias lá também aqui, aliás, tem lá a Série A, B... Tem a J-League, né, que é a primeira divisão, tem a J-League 2, que é a segunda divisão, acho que tem até a 4ª divisão, depois começa a regionalizar. Tá, qual é que tu jogou lá? Eu joguei a J-League 2, a segunda divisão do Japão. Sim, imagina a primeira, na segunda já tem toda essa estrutura aí. A primeira divisão é muito legal lá, a segunda divisão já é um campeonato muito bom. Sim, comparado à nossa segunda aqui, né? Comparado à nossa segunda divisão. Imagina. E eu, fisicamente, esse período no Japão, eu vinha de umas 2 temporadas emendadas. Tipo, eu saía de um clube e ia para o outro e eu praticamente não descansava. Então, fisicamente, eu estava em declínio quando eu cheguei no Japão. E lá eu encontrei uma batida de treinamento maior do que eu estava preparado. Então eu ia levar uns 6 meses para conseguir chegar no nível que eles queriam.
Então, quando eu cheguei lá, o japonês tem isso. A impressão que eles estão vendo, às vezes é muito difícil tu quebrar. E quando eu tava lá, que acabou a temporada, eu recebi uma proposta para retornar para a Índia por 3 vezes o valor que eu recebia no Japão. Então, tipo, eu já tava num lugar que eu ia ter que conquistar os caras de novo, e eu ia para um lugar que eu já tinha conquistado e que os caras iam me pagar mais. Sim. Eu acabei optando, mas foi um lugar que se eu tivesse oportunidade, eu retornaria com certeza do Japão. A nossa família foi muito feliz naquele lugar. Que legal, cara, que legal. Não, eu acho que aí, né, justamente esse feedback aí, né, pra gente passar, né, pra turma que daqui a pouco tem aí, né, alguns jovens, né, com alguma proposta, ou até pensando, no Japão, né, será que vou, será que não vou? É para nós, né, eu mesmo não conheço o Japão, né, quero conhecer. Esses teus relatos, enfim, essa experiência que passou lá, né, cara, certamente aí dá uma confiança aí para qualquer atleta, né, não só futebol, né, mas uma outra área que talvez aí, né, esteja pensando se vai ou não, para onde é que eu vou para o Japão, vou, sei lá, né, porque sempre foca mais, Estados Unidos, ou né, enfim, é outro país, mas tem outras oportunidades aí, né, tem muitos mercados aí que gostam de brasileiro, porque a gente tem um jeito diferente sim de jogar. Os japoneses, eles eram muito técnicos. Os japoneses, se eles tiverem que tocar 10 bolas num ponto, eles tocam. Eu não consigo tocar as 10 bolas naquele ponto, eles conseguem. Mas também alguns dribles o zagueiro que atacante lá não faz, entendeu? Sim. Então, tipo, tem uma coisa diferente assim de improvisação que eles são limitados. Mas aquilo que eles têm, que eles sabem fazer, eles fazem muito bem mesmo. Então, tem vários mercados assim que são bons para a gente jogar, ou para uma questão financeira para brasileiros, jogadores brasileiros. Eu faço um alerta assim que tem gente, como em todos os segmentos, né, que são mal intencionadas e fazem promessas para jogadores de lugares. Perfeito, isso aí. Tu tem que ir vem pra cá que nós vamos te colocar, tem um contrato pra ti, tu chega, teste. Claro. Isso muito acontece, né, no mundo da moda, né? A gente vê aí, né, com as gurias, né, aqui. Enfim, tem isso, né? Não só com as gurias, com jovens também, meninos, enfim. Tipo, vem aqui, faz um teste, daí paga um valor e mostra lá alguns artistas, né, que participam lá, enfim. E aí isso se torna um golpe, né? Entendo como um golpe, porque aí tu vai lá, pede lá R$1.000, né? Tem que seja um valor de R$1.000 para cada criança, enfim, e capta lá 1.000, lá se foi 1 milhão, né, que eles arrecadaram. Então acho que isso aí também no futebol, né? Muito, e tem uma prática que o pessoal faz muito, que tem 2 lados, né? Um lado, a pessoa não te mente, mas por outro lado ela tá mentindo. Eles te falam assim, eu tenho um contrato, eu sou empresário, eu tenho um contrato para ti no clube X, tá? Tu vai receber tanto e tem tanto o X de luva. A luva que a gente fala é uma comissão? Como se fosse um bônus para tu assinar. Sim. Assim, na assinatura tu recebe a luva, né? E eles falam que a luva é, sei lá, R$10 a luva. E aí ele fala pra ti que é R$10 a luva, tu aceita? Às vezes tu aceita, tá, R$10 tá bom, vou aceitar. Eu vou pro lugar, quando eu vou assinar o contrato tem R$50 de luva. Aí o cara pega aquela luva e te dá 10. Mas ele não te mentiu, ele te deu 10. Sim. Mas o contrato é de 50. Imagina só. Então eles fazem muito isso, de botar um valor, te dizem um valor, tu aceita, daí quando tu chega no lugar, tu tá tudo lá, tu assina, os caras aí... Na política chamam de rachadinha, não pode, né? Não pode, isso é legal. O jogador não concorda, mas tu fica meio coagido, às vezes depende de onde tu tá. Já aconteceu com várias pessoas. Se no contrato tá os 50, tu tem que receber os 50, né? Agora, mas aí o cara que faz vamos dizer assim, a agencia, né? Ele deve ganhar um valor, porque ele tá fazendo um negócio e acha direito ele ganhar um valor. Mas então naquele contrato deveria constar, é 50, é 25 para o atleta e 25 para o agenciador ali, né? Quem
quem está fazendo a transição do contrato? Os clubes sérios, né, eles já têm um percentual, às vezes, do valor do contrato que eles pagam para os agentes que são os intermediadores. O certo é quem faz a intermediação, o empresário, receber do clube. Entendeu? Esse é o certo, claro. Porque eles são intermediadores do negócio. O certo é eles pegarem então, por cento do contrato e o clube pagar para eles direto. Perfeito. E o jogador, o que é do contrato do jogador, ficar com o jogador. Mas não é uma coisa que a gente pode dizer assim que se vê em todo lugar. Sim. Tem muito local que eles fazem esse tipo de prática. E entre outras, assim, que às vezes eles falam para ti, vem para cá, aí tu tem que vir, mas deposita aí 1.500 euros e que a gente vem aqui para Espanha. Imagina. Aí tem muita gente que às vezes, pelo sonho, né, tu vai e deposita para um cara desse e o cara some depois. Imagina só. Às vezes tu vai até lá, eles prometem que é um clube e não é nada. Tu tá lá, o cara nem tem essa entrada, o cara vai tentar mesmo, faz uma coisa tipo bem não profissional e quando vê o jogador já tá às vezes num lugar desse. E é o sonho, né? E aí tu tem a família, muito, né? Tu tá ali com a família e aquela coisa, pô, foi chamado, vou, não vou, e se é verdade, se não é, e acaba que tu cai, né? Que tu cai no golpe, né? É muito complicado. Cara, e me diz uma coisa, e fora ali Japão, Índia ali, né? Quais tuas outras experiências aí? Eu tive uma temporada agora na África, eu joguei num ano num dos maiores clubes da Tanzânia, que são dois, né? O rival e esse. E foi uma experiência nova para mim, eu tive uma boa compensação financeira para ir, mas quando eu cheguei lá eu me surpreendi pela grandeza do clube, que a gente não tem ideia, né? É que eu sempre fui meio desbravador, assim, eu nunca me importei muito com... Eles chamam de mercados secundários, né? Que são esses mercados como é a Malásia, Indonésia, Tailândia, alguns países árabes ali, eles não é um mercado que te proporciona, às vezes te impulsiona para como se fosse um trampolim para uma coisa maior, mas é um local que tu pode ficar jogando, recebendo bem. China tem algum mercado de futebol? A China tem, a China inclusive eles agora começaram a reduzir a China um pouco, é o maior parceiro econômico aí, né? Enfim, eles começaram a reduzir um pouco, eu não sei qual seria a política lá que eles fizeram, mas agora tem um teto, né? Que os jogadores lá podem receber até 3 milhões de euros, acho, anual, alguma coisa assim, jogadores estrangeiros. 3 milhões de euros. Pô, não tá ruim esse teto, né? Eu acho que eu iria até. Tá pra ir no teto, só eu vou no teto, né? Tô vendo no teto. Mas... ficou bem esse teto. Mas antes era sem limites, né? Então tem jogador brasileiro que inclusive se tornou chinês. Ninguém fala isso abertamente, mas eu acredito que eles devem ter sido muito bem recompensados por se tornarem chineses. Que é o caso do Elkson, acho que o Ricardo Goulart, se eu não me engano. Que aí pode estourar o teto. Eu não sei qual que é como é que chama? Eu não sei qual que é a regra para o jogador chinês, né? Mas eu sei que eles se naturalizaram e ninguém se naturaliza por nada, né? Claro. Talvez por sonho de jogar em alguma seleção, mas eu acredito que financeiramente devem ter sido muito generosos com eles. Claro. E a China até mudou muito, né? Eu tenho colegas que foram há uns 10 anos atrás, digamos, para lá e encontraram muito dinheiro, mas estrutura precária, de material ruim, campo ruim. E depois, com o passar do tempo, desenvolvimento, que eu acho que essa era a ideia deles, de começar a pagar mais para começar a atrair jogador bom e profissionais bons. Agora eles já estão com uma estrutura muito boa, principalmente nos clubes da primeira divisão chinesa. Eles têm uma visão de negócio muito boa, né? Então, certamente... Mas os bichos, né? Que é o que a gente fala, o bicho é o bônus por vitória ou por gol, às vezes a gente chama de bicho. Então esse bicho... Que é legal o bicho, né? O bicho no futebol é uma premiação, sabe que é uma né? dúvida, eu não sei se é legal ou não. Eu vejo falar nessa premiação aí e eu acho assim, que é legal, sim, dá pra fazer legal, sim, dá pra porque e assim, sinceramente, sendo legal, e se tu tiver, que nem digo, tudo, né, devidamente registrado e enfim, eu acho legal, cara, essa questão. Eu gosto muito de bicho. Porque aí não sei se é porque eu sou beneficiado, né? Não, eu gosto, e assim, eu digo na regra geral da meritocracia, porque o que a gente vê hoje aí, né? Não vamos falar, né, aqui no Sul, Inter e Grêmio, enfim, mas tu vê um time
da Série A, né? Um time muito bom, os atletas ganhando 600, 700, 800 mil reais por mês e o cara tá lá, bom, eu tenho meu contrato, né? Até tanto tempo, tô bem, depois vou ver o que eu faço, vou ver se eu melhoro um pouquinho ou não. E se não tem, né? Tu tem um valor menor de contrato e a premiação por produtividade maior, acho que tu vai ter um atleta mais empolgado, né? No mínimo, né? E eu vou te dizer, para mim, me ajuda muito, funciona muito bem, porque eu gosto muito dessa sensação de dever cumprido e receber por isso. Uhum. Então eu não sei como é nos outros segmentos, se existe coisa de bate uma meta e ganha como tanto, fala aí das empresas aí, se o PPLR, né? Que é o prêmio de PLR, né? A participação ganha, de lucro, resultado, enfim. Porque isso é muito bom. Porque se tu tem campeão. Bom, campeão tem lá, o time ganha, todo mundo ganha. Tá, se classificou para Libertadores também ganha, não sei o quê. Agora sim, e se ficou até o 10º ou até o 15º, uma premiação, enfim, do time, o jogador foi bem pontuado, não foi bem pontuado, deveria ter. Sabe que o modelo de premiação que eles fazem, assim, pelo menos nos clubes que eu passei, que eu acho mais justo, a gente tem uma premiação por jogo, e essa premiação por jogo, às vezes, ou ela altera de acordo com o teu lugar assim, na classificação, ou às vezes, dependendo se é uma Copa do Brasil, por objetivo. Conforme tu vai passando, dinheiro. Conforme tu vai passando, mais dinheiro. E tem outros lugares que, por exemplo, se tu tá no G4, teu prêmio por vitória é uma coisa. Se tu tá no Z4, é outro. Tu recebe menos. Se tu tá no meio de tabela, é outro. Então, isso pra mim é o que mais me motiva, porque eu não sei qual clube que eu tava, que eles tinham um sistema assim, ó, vamos dizer, primeira vitória, tu ganhava $300. A segunda vitória seguida, $600. Sim. A terceira vitória seguida, $900. A quarta vitória seguida, $1.200. E assim ainda até chegar num teto. Mas, tipo, é difícil tu emendar uma vitória seguida. Claro. Mas, tipo, tu imagina tu saber que eu vou ganhar, e o próximo eu vou ganhar mais, e o próximo eu vou ganhar mais. Então, isso te deixa, por mais que a gente... Eu vou dizer por mim, eu tenho um espírito de competitividade muito forte. Então, quando eu joguei um catarinense pelo Tubarão também, eu recebia a gente recebia um bicho por vitória que foi o menor que eu recebi na minha vida. Mas mesmo assim, isso não alterava a minha vontade de competir, de entrar ali e mudar alguma coisa. Mas a minha satisfação de receber aquele valor não era a mesma de quando eu recebia mais, ou que era uma coisa progressiva. Porque entendeu? É do ser humano, né? Gerson, é do ser humano a recompensa, né? De tu buscar mais, de tu querer melhorar, né? Enfim. Então acho que isso aí deveria ter mais no futebol, né? Deveria ter mais, Deveria. Né? Porque eu gosto muito, né? Só que tu vai olhar, tem outras pessoas, né, que julgam, não, já recebe o salário, tem que ir lá, tem que jogar. Sim. Tem que jogar, já recebe o salário, é pago para isso, né? E que é uma coisa que eu concordo. Porque realmente, tu recebe o teu salário, tem que ir lá e tem que fazer o teu melhor. Agora, vai me perguntar sobre satisfação, eu gosto muito mais de, conforme eu estou apresentando resultado, dando resultado para o clube que eu tô, o clube também está me recompensando extra. É uma coisa que, para minha satisfação, é muito boa. Então eu adorava, você sabia, teve um jogo na África que o dono do time, ele é um bilionário, ele sai na Forbes africana, o dono do time que eu tava. Então ele é um cara bem influente. E ele nem fica muito na Tanzânia, ele mora lá em Dubai. Mas quando é essa semana de clássicos ou jogos importantes, ele pega um voo, vem, e estava na Tanzânia. Ele faz uma reunião conosco lá na nossa concentração e ele começa a falar que não sei o que, tal, e ele promete o maior bicho que eu tive desde que eu tava lá. Pá! Depois eu faço a conversão, mas eram 10 milhões de shillings para cada jogador. Pô, eu não sei se é muito ou se é pouco. Era bastante. Então o cara oferece isso para um jogo na liga que a gente ia ser campeão, que a gente ia distanciado, mas era um clássico. Não ia alterar na tabela em si, mas no humor e a moral no país lá faz toda a diferença esse jogo. Então quando o cara falou isso, vai ter um troço, que nem eu já devia ter uns outros
20 jogadores Imagina. estavam bem loucos já, entendeu? Pra Já poder... deu uma adrenalina ali, um estímulo, né? E né? foi justamente o jogo esse que eu abri o placar, porque é um jogo truncado, e eu, fiz um gol. Quando eu fiz esse 1-0, o nosso time foi pro intervalo e deslanchou. E a galera te abraçou mais ainda, jogou pra cima. A pressão foi toda pro lado do adversário, né? O estádio não tem como. O público tem essa coisa boa, se tu tá bem, eles te impulsionam. Mas se tu tá num revés com a tua torcida, eles te jogam pra baixo. Tu tem que ter muita força e muita perseverança para conseguir sair. Porque às vezes o time, por exemplo, nota, se fecha, tu tem dificuldade, tem que esperar o tempo, tu tem que rodar a bola, tocar a bola, até tu encontrar um espaço para poder progredir. Só que nisso que nem nesse clássico, eram 30 mil torcedores de cada torcida, mais ou menos. Acho que o nosso até tinha um pouquinho mais, umas 35, umas 25 deles. Mas enquanto eles estavam tentando achar um espaço, que a gente estava 3-1, a torcida deles estava fazendo um barulho já. Então eu já estava contra eles, entendeu? Porque estavam perdendo o clássico, os caras jogando bola para cá e jogando bola para lá, e a gente fechado. Aí tu já imagina, num contra-ataque no final do jogo a gente matou, fizemos 4-1 nele. O estádio veio abaixo. Imagina. A cidade veio abaixo, o ônibus não conseguia sair do estádio. A gente demorou um trajeto que a gente faz. Em meia hora, acho que a gente demorou umas 2h30. E a rivalidade lá, tipo o Grenal aqui. Tipo um Grenal. Porque lá, como o país, são dois clubes grandes nacionalmente, falando aqui é regional, né? No Rio Grande do Sul. Mas digamos que se o Grêmio e o Inter se o Rio Grande do Sul fosse um país e só tivesse o Grêmio e o Inter os maiores, é mais ou menos essa proporção. Então metade do país é o Young Africans e metade do país é o Simba Sports Club, que é o clube que eu tava. Então a repercussão... Lá todos os dias os jornais esportivos estão falando da gente. Todos os dias, que nem como se fosse o Globo Esporte aqui, né? Só que lá todas as mídias só falam dos dois times porque eles são os maiores. Que legal, cara. Então foi uma experiência muito legal. O estádio nacional lá é muito bonito. Ô, Jorge, tu vê que a tua experiência aí, né, de atleta aí, ela né, é muito mais no exterior do que aqui, né? Aqui no Brasil, né? Depois que eu desbravei, que eu saí a primeira vez, conforme foi surgindo os clubes, eu nem pensava, porque, vamos dar um exemplo, eu analisava, por exemplo, tô na Índia aqui, tô recebendo em dólar, morando num hotel 5 estrelas, e a Liga da Índia é super organizada. Só jogava em campo bom, só treinando em campo bom, voo, comida, só facilidades. Se tivesse a proposta aí, só o hotel 5 estrelas, cara. Só facilidades eu tinha, entendeu? Eu que não fui jogar futebol, me tratavam não, com respeito. Não tinha condições. Me tratavam com muito respeito. Então eu só tinha, digamos assim, coisas boas lá. Aí eu vou dar um exemplo. Me ligava um clube do Brasil aqui, que é difícil tu vir do mercado da Índia para um clube da Série A. Vamos dizer um clube da Série B. Aí eu ligo pro meu amigo que tava lá. E aí, como é que tá aí o clube? Mano, estamos 3 meses sem receber. Aí, não, beleza. Aí tu imagina, eu num hotel 5 estrelas, salário uma em dia, liga organizada, salário em dia, voo, minha família vinha, voltava. Imagina. Aí um dia, essa é uma das coisas que a minha esposa a gente conversa muito, porque ela fala, Jéssica, esses lugares tudo bem, tu tem várias facilidades, mas é difícil pra gente ficar como família e tal. Então eu comecei a rever um pouco quando a dificuldade da família se adaptar no exterior, né? E também de ficar sozinho, sem suporte familiar. Mas eu falo pra ela, eu nunca quis, a fama... Isso nunca foi o que realmente interessou pra mim. Eu sempre gostei de jogar futebol, de ser valorizado. Isso sim faz diferença pra mim. Aparecer no Sport TV e não conseguir pagar minhas contas nunca foi uma coisa... Não resolve, não resolve. Eu vou viver de ilusão, entendeu? Eu falei pra ela, isso é uma coisa que não me traz prazer nenhum. Eu preciso chegar de noite, saber que eu fiz meu melhor e que eu não tô, sei lá, prejudicando ninguém e dormir tranquilo. Que eu não tô devendo ninguém, que eu tô tranquilo. Essa é uma coisa que... Mas eu conheço colegas que preferem receber menos e permanecer jogando num clube no Brasil, ou preferem não receber e estar jogando num clube Mas no aí, Brasil. eu acho que entra naquela... É o cara, e assim, tu é um cara que tu estudou, né? Tu teve, vamos dizer assim, esse suporte aqui, seguindo o futebol, mas, né, estudou, tem uma cabeça, vamos dizer assim, diferenciada, né? E esse cara que ele busca muito mais a mídia do que o reconhecimento, vamos dizer assim,
Porque aí ele tá na mídia, mas ele diz assim, tá fazendo, vamos lá, um fake news, né? Ele tá aparecendo, mostrando uma coisa que ele não tá naquele patamar. Ele é o cara que ainda tá amarrado lá atrás com aquele sonho de estourar de ser o Neymar. No meu entendimento, né? Porque ele tá lá, bom, eu tô aqui, mas assim, a qualquer momento eu vou estar na seleção, porque eu tô todo dia por exemplo, tô todo dia no jornal ali esportivo. Não me interessa que eu não estou recebendo meu salário, não me interessa que eu não estou sendo bem remunerado, mas daqui a pouco alguém me enxerga e eu estou lá na seleção. Vou ganhar 50 milhões. Que possa ser um dos motivos. Vou ganhar 50 milhões, que é o cara que não se preocupa em estudar, que é o jovem, né? Que não se preocupa em estudar porque ele vai ser milionário, então ele não precisa estudar. Né? Não pensa no plano B, né? Não pensa no plano B. Ele quer, o meu plano é esse, ou é o topo ou nada. Né? Pode ser. E aí ele não vai ali, a gente conversou antes, ele não vai ali estudar vamos dizer assim, a realidade desse mundo e ver que a grande maioria dos atletas aí, nesse setor, ganham lá muito mal. E ele, né, pode melhorar um pouquinho mais um clube médio, vamos dizer assim, que pague em dia, que dê um suporte para ele se aposentar lá com 35. Pô, imagina, cara. Né? Esse é muito... É um pouco complexo, né? E varia também de cabeça para cabeça, né? Cada um com as suas histórias e convicções. Mas eu não entendo, por exemplo. Eu tenho várias coisas que eu não tenho vaidade. Mas uma das coisas que eu tenho vaidade, sim, com a minha performance. Assim, se eu tô jogando bem, se eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu não gosto de ser taxado de ruim, por exemplo, entendeu? Jogando. É uma coisa que é desconfortável para mim, mas outras coisas materiais, por exemplo, eu não dou tanta bola. Sim. Então, uma das coisas que eu não entendo é como que algum jogador ele se vangloria, por exemplo, de dar soco. Por que um jogador de futebol se vangloria de dar soco? Quem tinha que se satisfazer ou se vangloriar de dar soco tem que ser o Popó, né? Claro, é outro esporte. Mayweather, não é o futebol, né? Não é futebol. Jogador de futebol tem que ser bom jogando futebol. Sim. Isso tem que ser bom. Tem que pegar, dominar, passar bola, chutar, fazer gol, defender, atacar. Sim. Isso tem que ser bom. Tem que ser visto, reconhecido por jogar futebol. Sim. Então eu não entendo como às vezes tem cara que, principalmente em clássicos, eles se peitam e se batem, e se prometem, faz tudo isso, mas não é isso aí. Que é esse cara aí, que não é um profissional, né? Mas esse tipo de cara também que é o cara que faz ali, vamos dizer assim, que faz algo que o juiz não vê, né? Vai lá, botou a mão na bola, sei lá, fez alguma coisa e sai contando, eu fiz e aconteci e ninguém viu, né? Então, a briga do futebol, a briga é retomar a bola, driblar, passar, ganhar o jogo, controlar o jogo, atacar. Isso é a briga do futebol dentro do esporte. Eu não entendo como tem jogador, e ainda o que mais me deixa chocado, às vezes, é de dirigentes e torcedores, às vezes, que vangloriam os jogadores com essa postura. E, às vezes tem cara que renova contrato porque brigou no clássico, ou porque... E eu acho isso um absurdo. Sim, eu acho isso um absurdo. Para mim, jogador de futebol tem que jogar futebol. E tem que ser avaliado pelo seu desempenho dentro do campo. Eu vou... Gerson, queria que tu, assim, com a tua experiência, né? Falando da estrutura, não da estrutura, mas da direção, né? Dos clubes, né? Não só a parte técnica, mas a parte administrativa, né? Como é que tu vê, assim, comparando, né, o time do exterior com o time daqui, tá? Cara, o que eu vejo? E aí tu vai me dizer se eu tô errado ou não. A mudança, né? Tu tem um clube de Série A, né? Muitas vezes os salários em dia, jogador ganhando muito bem, e não se mexe, né? Deixa os caras ali, né? O que a gente estava falando antes, a questão da produtividade, né? Não se mexe, deixa lá. Esse nome, ele tá no nome. O jogador tá jogando lá no nome e não pode trocar. Acontece isso também no exterior ou não? Lá não tá jogando bem, troca. Como é que é? Os clubes que eu tive no exterior, normalmente eram clubes que tinham donos, né? Então a dinâmica de um clube que tem dono é um pouco diferente. Porque basicamente o treinador ele tem a sua liberdade para fazer as coisas, mas como tem um dono, esse clube não é tão inchado.
É uma empresa. Ele é como se fosse uma empresa, então não é um clube inchado. Então, tipo, Sim. Não é uma coisa tão vertical assim para tu chegar, é uma coisa de certa forma um pouco horizontal. Os caras trabalham meio juntos, assim, cada um na sua função. Um é o responsável da logística, o outro é o responsável dos uniformes, o outro é o responsável pela administração ali, o outro é os pagamentos e o dono, sei lá, e um diretor de futebol, assim, que ajuda nas contratações e tal. E é basicamente isso, tá? E a comissão técnica. Tu não tem 300 pessoas envolvidas, entendeu? Tu tem 20 pessoas em cada parte. Existe a pressão da torcida, deve existir também, né? Dependendo do clube, esse clube que eu tive na África tinha muita torcida. Eu joguei num clube na Índia chamado Atlético Calcutá, que nós tínhamos pressão de torcida, porque a cidade do futebol na Índia era Calcutá. No Mumbai City, a gente tinha uma pressão interna que eu joguei lá. Porque a gente não era um clube de muita torcida, porque o esporte principal na Índia é o cricket. Então, Mumbai tem um clube muito forte, em Calcutá também, mas o principal esporte em Mumbai é o cricket. Então, os torcedores estavam migrando para os jogadores que gostavam de futebol. Não tinha cultura futebolística em Mumbai. Sim. Então, a gente não tinha uma pressão de torcida forte, mas interna, sim. O nosso presidente, acho que dos donos do clube, era o Ranbir Kapoor, que era um ator de Bollywood. Então tem uma questão midiática toda com o nome dele envolvido, a gente não podia fazer fiasco, não podia fazer nada. Sim. Tinha um outro senhor lá, que eu não esqueci o nome dele, mas que era o cara das finanças. Esses caras ali, eles tinham mais um ego em jogo, digamos assim, que a gente não é pra fazer, não dá pra fazer feio. Os caras passavam com, assim, sabe? Tu notava que não estava bom e eles recebiam pressão e daí vinha pressionando todo mundo. O treinador depois vinha nos pressionava também. Que legal. Não, acho que é uma estrutura que funciona, né? Que funciona, tem uma engrenagem enxuta, né? E funciona. É que lá, como eles têm, digamos assim, um capital, um budget, e eles são organizados nesse ponto, eles já não levam muito um jogador que eles não acreditam. Mas se leva, eles na metade da temporada tentam mandar embora, porque eles fazem contratos de 1 ano ou 2, mas mesmo se o jogador não está rendendo ou não está tendo comprometimento com o clube, eles pegam e mandam embora e tentam trazer outro. Sim. O mundo árabe é muito forte isso, nas temporadas, os clubes na China, no próprio Japão, tu joga uma temporada com eles. Se tu não rendeu ou tu não está satisfeito, alguma coisa, eles já não te trazem de novo, porque já sabem que tu não vai render. Sim. Entendeu? Acho que principalmente nesses clubes árabes ali, que é um sheik ou um dono, assim, tu chega lá, principalmente os atacantes, os caras te pagam uma Babilônia de dinheiro. Tu não rendeu 3, 4 jogos, tu não fez gol, os caras já estão começando a comprar teu ticket pra tu voltar. Sim. Vão te dar o teu dinheiro ali, ó, vão te meter uma pressão pra não te pagar tudo, que eles fazem também. Jogava em qual posição lá? Eu jogo de zagueiro e de volante. Sim. Então, dependendo do que o treinador pede, eu me adapto ao jogo dele. Ou zagueiro ou volante. Todos os clubes passou aí essa posição. Isso. Então, os clubes esses de dono, dependendo da cultura, é o tipo de tratamento. Na Tanzânia, eu parecia que estava jogando no Flamengo ou no Corinthians. Pressão de tudo que é lado. Os caras fazendo assembleias e tu não tem ideia do pavor que os caras tocavam lá. O flamenguista é chato pra caramba, né, cara? Desculpa aí os flamenguistas, mas é chato. São chato. Pode me xingar, são chato. A gente estava respaldado dos resultados. Então, o futebol é isso, né? Tu tá ganhando, tu meio que... Não é que tu faz o que tu quer, mas tudo é tolerado, de certa forma. Sim. O problema é se tu tá perdendo. Se tu tá perdendo é um problema. E como a gente foi campeão de tudo que a gente jogou lá, exceto a Champions League da África, que a gente não foi campeão, mas também os caras erraram no planejamento para a Champions League da África, mas no Campeonato Nacional, a Liga, a Supercopa ali, tudo isso a gente... Que legal, cara. Show de bola. Gestão, e qual é o teu projeto agora aí? Vai ficar no Brasil? Vai pro exterior aí? Como é que tá? Eu tô tendo que avaliar bastante isso e tá quase chegando o momento de eu ter que tomar essa decisão, que vai ser bem difícil para mim, né, de decidir se eu vou seguir nessa linha, de procurar os projetos que sejam mais rentáveis e melhor para nossa família por um lado,
ou se eu me aventuro, venho no Brasil, às vezes encontro algum clube que de repente não é um clube de grande porte, mas que me abra as portas para retornar para o futebol brasileiro, poder me mostrar novamente, e fico perto de casa, perto da minha família, com o meu povo. Então é uma coisa que eu estou mensurando ainda. Eu ainda não cheguei a uma conclusão de bater o martelo, o que eu vou fazer, mas os dois cenários me agradam. Sim. É só questão de eu ver aonde que eu quero botar o meu risco. Então vamos dizer assim, tá no mercado, então aí é isso? Agora eu tô no mercado. Tá analisando, tô de volta agora, tô aqui. Eu já comecei a ouvir alguns clubes, tudo, mas eu tô ainda ponderando. Porque eu tô com 29, né? Então é um momento que eu tenho que ser cauteloso, eu não posso me atirar em qualquer projeto onde o pessoal não vai levar a sério, ou que... Eu dependo um pouco assim do meu entorno, de eu acreditar no que eu tô fazendo para eu realmente ser feliz aí jogando, sabe? Poder me entregar, fazer tudo, botar toda a minha personalidade dentro desse projeto. Sim. Então tem vezes lugares que tu tá vendo a pessoa falar, mas sabe que a pessoa tá te mentindo, entendeu? Nós vamos reformular aqui, nós vamos fazer isso. Tá assim hoje, mas vai mudar tudo, né? Normalmente é mentira, esses caras ficam 2, 3 semanas ali, tentam montar o time, vê que não dá, eles saem, tu já assinou o contrato, não consegue ir embora depois. Claro. Então, isso é uma questão que eu estou sendo cauteloso, estudar bem onde tem um projeto sério e pessoas que eu confie, entendeu? Claro. Porque eu não quero, por exemplo, às vezes, ser mal remunerado, de certa forma, ou ser remunerado menos do que eu poderia ser, e ainda por cima ser infeliz no local, que eu não acredite no projeto ou nas coisas. Sim. Tem que ter um propósito, né? E tem que ser ou esportivo, ou financeiro, ou... Tem que ter um propósito ali que me anime, que eu realmente acredite que é por isso que eu tô lá. Aí as coisas acontecem positivamente. Então, olha, com certeza aí o podcast Pauta, né, vai passar aí, o pessoal vai nos acompanhar, né, os clubes aí vão poder conhecer um pouco mais aí, né, do Gerson, né, então, nosso atleta aqui, tá, eu vou aí agradecer a tua presença, né, eu acho que a gente ganhou muito, né, contribuiu muito aqui no nosso bate-papo, essa experiência, né, tua no exterior, principalmente, né, que foi mais fora do que aqui, né, no Brasil, e a gurizada, né, os guris e as gurias, que eu digo, aí vão poder acompanhar, assistir todo o nosso podcast e ver, né, talvez aí fazer uma segunda rodada, né, para tirar dúvidas, né. Claro. A gente vai deixar agradecer novamente aqui ao Frizone, tá, o estúdio aqui, Frizone, né, pela parceria, né, o espaço aqui. E deixar aí aberto, né? Vocês têm teu canal também, né? Deixar aí teu canal. Da tua esposa, minha esposa ela tem um canal no YouTube, mas o pessoal pode entrar em contato comigo via as redes sociais. Sim. Vai ser um prazer também estar respondendo. Eu também agradeço bastante estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre bom a gente estar trocando experiência, batendo papo, né? E sempre que surgir a possibilidade, pode me chamar, que eu venho aqui, vai ser um prazer novamente, tomar um cafezinho. Perfeito. Tudo. Perfeito. Agradecer aí toda a equipe aí, né? O Jader aí, o Lucas Siqueira, né, da produção. Falar aí que a gente está à disposição, tá? Frizone e o Pauta Podcast, né? Está à disposição aí. Tiver aí agora novidades, né? Um novo contrato, enfim, espero que breve. Vem aqui, vamos anunciar, né? Vamos apoiar aqui, apoiar os atletas, né? Que eu considero, né, Gerson, um vencedor, né? Porque muito obrigado. Num país, né, onde é tão difícil, né, conseguir chegar, né, vamos dizer assim, aí tu foi buscar fora, né? Foi buscar fora porque é onde teve oportunidade, a gente acompanha aqui, né, o que acontece nos clubes, principalmente no primeira divisão, né? Então, parabéns, tá? Parabéns mesmo. Muito obrigado. Tá? Um prazer te conhecer, não conhecia pessoalmente, né? Prazer. Só alguns vídeos ali. Tá bem? Muito obrigado aí. Pessoal, até a próxima aí.